arte da guerra. Sun Tzu. Apresentação. O livro A Arte da Guerra, o mais antigo tratado militar, foi escrito por Sun Tzu por volta de 500 a.C. Apesar de pouco se saber sobre o general, um evento histórico por volta de 100 a.C. lança luz sobre ele. Sun Tzu foi testado pelo rei a pedido de um ministro. O teste envolvia treinar as concubinas do rei para a batalha. Apesar do treinamento, as mulheres inicialmente falharam devido à falta de clareza nas ordens. Sun Tzu executou as concubinas para demonstrar a importância da disciplina, o que perturbou o rei. No entanto, o rei posteriormente recorreu a Sun Tzu quando seu reino foi ameaçado, e o general reorganizou o exército, levando-o a grandes conquistas. Os ensinamentos do livro são aplicáveis a qualquer tipo de conflito, desde interpessoal até entre empresas. A obra influenciou líderes militares e empresariais ao longo da história e agora está disponível para o leitor. Contexto histórico. Antes de 500 a.C., a guerra era vista como um ritual com códigos de conduta. Fatores como clima e idade eram considerados, e a guerra era vista como o último recurso. Os comandantes eram da nobreza, e os exércitos eram organizados de forma feudal. As batalhas eram simples e dependiam de presságios. Por volta de 500 a.C., a guerra evoluiu. Exércitos permanentes surgiram, com tropas disciplinadas e oficiais profissionais. Sun Tzu emergiu nesse período de mudança, quando a estrutura feudal estava se transformando e a sociedade se reorganizava. A guerra se tornou mais complexa, com estratégias e táticas militares sendo desenvolvidas. Os estados se fortaleceram com tropas de choque e operações militares constantes. A obra de Sun Tzu refletiu essa mudança, marcando o início de uma nova era na guerra, onde a estratégia e a disciplina se tornaram cruciais. Capítulo 1. Análise e planos. Sun Tzu disse: a arte da guerra é questão vital para o Estado. É o âmbito onde a vida e a morte são fundamentadas, um caminho que leva à aniquilação ou determina a sobrevivência. Deve ser examinada com cuidado e nunca negligenciada. A única forma para prever o resultado de uma guerra é analisar a situação com base nos 5 fatores. Primeiro, tal caminho. Várias mentes com um único ideal, o caminho que faz o pensamento do povo estar em completa harmonia com o de seus governantes, levando-o a segui-los para viver ou para morrer, sem temer nenhum dos riscos. Segundo, clima. É a sombra e a luz, o calor e o frio, o tempo e a sucessão das estações. Aceitar ou desafiar essas condições determinará a vitória militar. Terceiro, terra. Referem-se às distâncias, dificuldades de travessia, condições do terreno para a disposição das tropas. A análise da situação da terra define oportunidades de vida e morte. Quarto, líder. A virtude da sabedoria, integridade, disciplina, coragem e humanidade. Quinto, métodos. Impõe eficiência, controle de gastos, tropas, uma cadeia de comando adequada e suporte logístico. Todos os comandantes que negligenciarem esses 5 fatores estarão fadados ao fracasso, porém, os que dominarem, conquistarão a vitória. Portanto, para prever o resultado de uma guerra, é necessário comparar os dois lados avaliando suas forças. Para tanto, devemos fazer as seguintes perguntas. Qual dos soberanos tem o tom caminho? Qual comandante é mais competente e habilidoso? Qual dos lados possui vantagens do clima e da terra? Qual exército segue os métodos e é rigorosamente disciplinado? Qual lado é mais rigoroso e imparcial ao recompensar e punir? Qual exército tem a maior força? Qual exército possui os oficiais e as tropas mais bem treinados? Através dessas 7 comparações, sei quem ganhará e quem perderá a guerra. Se um comandante estiver atento aos meus conselhos e proceder de acordo com eles, a vitória será certa. Nesse caso, mantenham. Se um comandante não é seguir procedendo em desacordo, será derrotado. Nesse caso, demita-o sumariamente. Sabendo dos ganhos que podem advir dos meus conselhos, tire o maior proveito das condições favoráveis, formulando através delas uma vantagem estratégica para reforçar nossa posição. Há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada. Por isso, quando capaz, finge então ser incapaz,
Quando pronto, finja grande desespero. Quando perto, finja estar longe. Quando longe, façam acreditar que está próximo. Se o inimigo procurar alguma vantagem, seduza-o com uma armadilha. Se estiver desorganizado, ataque-o e conquiste-o. Se ele for muito poderoso, prepare-se para ele. Se ele possuir forças superiores, evite-o. Se ele for orgulhoso, provoque-o. Se ele for humilde, dê forças à sua arrogância. Se ele estiver descansado, faça-o se desgastar. Se ele estiver unido, separe-o, ataque-o onde ele se mostrar despreparado. Adote caminhos que sejam para ele totalmente inesperados. O bom estrategista, para vencer uma batalha, faz antes muitos cálculos do seu tempo, pois sabe que eles são a chave que o conduzirá à vitória. É calculando e analisando que o estrategista vence previamente a guerra numa simulação feita no tempo. Portanto, fazer muitos cálculos conduz à vitória, e poucos, à derrota. Quando examina a questão dessa forma, o resultado da guerra torna-se evidente. Capítulo 2. Operação de guerra. Sun Tzu disse: a arte da guerra é um exército de 1000 carros velozes, 1000 carroções cobertos de couro e 100.000 guerreiros com cotas de malha. A abundância de coisas necessárias para esse exército deslocado sobre uma distância de 1000 li sobrescrita uma com gastos no estado e no campo de operações, incluindo enviados ao exterior e conselheiros, matérias e manutenção de carros e armaduras. Somente quando você tiver 1000 peças de ouro para cada dia de guerra poderá mobilizar 100.000 guerreiros. Evite batalhas duradouras, busque a vitória rápida. Se a vitória custar a chegar, suas armas se desgastarão e as tropas ficarão desmoralizadas, e o entusiasmo tende a enfraquecer. Se você sitiar uma cidade, gastará forças. Se seu exército for mantido muito tempo em campo, as reservas do Estado não serão suficientes. O tempo prolongado irá desgastar as armas, desmoralizar suas tropas, exaurir suas forças e consumir todos os recursos disponíveis, abrindo oportunidades para os governantes vizinhos tirarem vantagens e atacar. Então, mesmo contando com os melhores conselheiros, você não conseguirá garantir bons resultados. Assim, em relação às guerras, tenho ouvido falar em precipitação imprudente, mas ainda não vi bom exemplo de inteligência associada a decisões demoradas. Nunca houve Estado que tenha sido beneficiado por uma guerra prolongada. Portanto, o conhecedor dos terríveis e devastadores efeitos e dos perigos de empreender uma guerra está profundamente consciente de como aproveitá-la da melhor maneira e levá-la com rapidez a seu término. Atingirá, assim, as verdadeiras vantagens potenciais de uma guerra. Um perito na arte da guerra não convoca soldados mais de uma vez, nem solicita suprimentos repetidamente. Uma vez em guerra, ele não perderá tempo precioso esperando reforços. Fará uso do equipamento que carrega e avançará com velocidade para atravessar a fronteira inimiga, podendo fazer uso das provisões do opositor. Desta forma, terá o suficiente para alimentar todo o seu exército. A arte de melhor utilizar o tempo é estar um passo à frente do adversário, e vale mais que a superioridade numérica e os cálculos mais perfeitos com relação ao abastecimento. Um Estado é enfraquecido financeiramente quando precisa manter seu exército a uma grande distância e, consequentemente, empobrece seu povo. As vizinhanças próximas aos exércitos aumentam seus preços e, com o custo mais elevado, seus recursos se esgotam com maior rapidez, forçando o Estado a aumentar os impostos dos distritos, para, assim, custear as forças militares. Boa parte dos recursos são utilizados do campo de batalha, acarretando dificuldades para as famílias do fronte interno, tendo como consequência lares vazios e rendas dissipadas, já que o custo para o povo poderá atingir cerca de 70% do valor de suas posses. Ao mesmo tempo, as despesas do Estado atingirão quase metade da arrecadação total em gastos com carros quebrados, cavalos abatidos, peitorais e capacetes, arcos e flechas, lanças e escudos, manteletes protetores, animais de tiro e carroças de provisões. Um comandante sábio fará o melhor para alimentar seu exército com frutos do solo inimigo. Consumir uma medida das provisões inimigas equivale a 20 das nossas. Um fardo de forragem inimigo equivale a 20 dos nossos. Na questão que envolve matar o inimigo, nossas tropas devem ser levadas à fúria.
Para que fique clara a vantagem de derrotar o oponente, devem também ser recompensadas, pois tirar a riqueza do inimigo é de grande valia para a manutenção das tropas e deve ser usado como objeto de recompensa, de forma que todos os soldados tenham um forte desejo coletivo e individual de lutar. Porque, assim como o que estimula os homens a matar é a fúria, o que estimula a lucrar com o inimigo são os bens materiais. Portanto, nos combates de carros em que forem capturados mais de 10 carros do inimigo, recompense os que capturaram o primeiro deles e substitua bandeiras e estandartes inimigos pelos seus, então, misture com os nossos carros, eles devem ser usados em conjunto. Todos os soldados capturados devem ser tratados com bondade. A isso se chama aumentar as próprias forças no processo de derrotar o exército inimigo. Na guerra, portanto, preze pela vitória rápida e evite as operações prolongadas. Por isso o comandante que compreende a guerra torna-se o árbitro supremo da vida do destino do povo e o senhor da segurança do Estado.